Bem-vindos a mais um episódio do Vendas Não é Bagunça. Eu sou a Jéssica, estou com a Fernanda e hoje nós vamos receber um convidado para falar de um tema bem legal que é mentalidade, data-driven e IA, que a gente sabe que está bem na moda, né, Fê, Sim. ultimamente. Trouxemos, então, um convidado especialista no assunto, fala bastante disso na sua rede social também, que é o Manuel, CEO da Marvi. Mano, muito bem-vindo aqui com a gente hoje. Valeu, obrigado vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que eu possa contribuir aí com a audiência e com esse projeto que está nascendo e que tenha vinda longa. Então, espero que seja um papo bem bacana e que traga bons insights para a turma aí. Boa. E eu já vou começar aproveitando que o Mano é CEO da Marvi, a Marvi tem um time de vendas já estruturado, um processo comercial muito bem definido, que inclusive já conta com uma estrutura de IA. Em que momento, Mano, que lá quando vocês começaram a Marvi, até se tu quiseres contar um pouco da tua trajetória lá dentro também, vocês perceberam que vocês tinham acertado a mão em vendas e que dava para escalar e dar o próximo passo dentro ali da operação? Bom, legal. Vou dar uns 2 passos atrás, então, antes de falar do momento atual e o porquê dessas decisões que a gente tomou mais recentemente. Contexto rápido, né? A Marvi é uma empresa de prestação de serviço, terceirização financeira e contabilidade, e a gente também tem tecnologia, software, para operacionalizar isso, né? A gente brinca que a gente é um SaaS, mas na verdade é um Service as a Software, né? Um serviço prestado através da tecnologia, a tecnologia como meio, não como fim. Mas nós nascemos de empresa de serviço tradicional. Comecei como consultoria, depois a gente começou a prestar o serviço de BPO. E esse modelo de negócio, ele costuma ser muito orientado a indicações, a relacionamento, enfim. E quando a gente se conectou mais com esse ambiente de startup, né? Até por conta aqui do Centro de Inovação, alguns movimentos que aconteceram ao longo da trajetória da empresa, a gente começou a procurar entender um pouco mais sobre a tal da máquina de vendas, né? O tal do receita previsível, enfim. Então, meu sócio, Rodolfo, que hoje é o diretor comercial da empresa também, ele trabalhou como vendedor na indústria, né? Então, ele fazia um trabalho de atender grandes contas, enfim, mas aquele trabalho muito mais field sales, né? Relacionamento, né? Farmer, né? Manter relacionamento na base, enfim. Mas, de fato, ele também nunca tinha feito essa estrutura de inside sales. Então, a gente literalmente teve que quebrar pedra e aprender junto. Mas a virada de chave para a gente entender que seria necessário para esse caminho foi quando a gente entendeu que a Marvi tinha potencial para escalar, para atender clientes do Brasil inteiro, enfim, e que esse modelo de geração de receita ia vir através do modelo de inside sales. Então, a gente começou a fazer o playbook aí de quem está startando uma máquina de vendas, né? Aprendemos através das materiais do Exact Sales, aprendemos aí através dos fundamentos do Receita Previsível, enfim. E a gente foi entendendo como funciona essa máquina. Então, 2022 foi quando a gente começou a nossa máquina de vendas, né? Contratamos os primeiros pré-vendedores e vendedores, então começamos a estruturar esse conceito da divisão do trabalho, da geração de demanda através dos canais, principalmente de inbound marketing, mídia paga, e a partir daí a gente foi construindo o que a gente tem hoje. Nesse meio tempo, também a gente implementou CRM, hoje a gente utiliza HubSpot como ferramenta de CRM, e aí a minha conexão, principalmente com a máquina de receita, dado que eu vim da área financeira, que de fato eu sou fundador da empresa e o core da Marvi é esse, foi quando em 2024, começo do ano passado, a gente teve um desafio bastante grande com marketing, não sei vocês, mas eu já tive bastante desafio com a agência de marketing. Gato, quem nunca? E assim, não é demérito, não é depreciar o trabalho da agência, porque eu entendo que tem um momento que a empresa ela precisa ter mais controle sobre aquilo que precisa ser feito e ouso dizer que a maioria dos projetos de marketing com a agência dão errado por culpa do cliente, tá? Porque o que eu aprendi, isso eu falo com propriedade, que depois que eu me letrei em marketing, aprendi sobre marketing, os projetos passaram a funcionar melhor e hoje até a gente tem agência de marketing tocando algumas coisas pontuais externamente, mas o fato é que a gente internalizou a estratégia do marketing, o conhecimento sobre isso. Então, em 2024, janeiro, depois de algumas tentativas frustradas de ter isso totalmente externo, eu assumi o marketing da empresa. Então, hoje eu sou como se fosse CMO também da empresa. Cara, aprendi tudo, literalmente tráfego, campanha, gerenciador de anúncio. Foi fazer curso mesmo? Eu sou meio autodidata, assim. YouTube. É uma coisa que eu fiz que eu acho que é talvez um bom insight já de largada. Eu contratei um gestor de tráfego para ser meu coaching, não para fazer o tráfego. Então, eu comecei a aprender sozinho. Quando, eu tô batendo cabeça aqui, preciso de ajuda. Era o telefone dele que tocava, ele entrava comigo, aprendi alguma coisa. E toquei isso por mais de um ano, toquei a mídia paga da Marvi.
Cara, aprendi muita coisa, né? Sobre o funcionamento da geração de demanda, né? Porque eu entendo que, naturalmente, tu vai converter a demanda depois que a demanda foi gerada, né? Se tu tens uma máquina de outbound, tu tens um trabalho sendo feito ali inicialmente, mas tu tens uma máquina de inbound, tu tem que gerar essa demanda, né? Muitas vezes a gente fica tentando tirar leite de pedra porque tu não tem um insumo para fazer o negócio acontecer. Enfim, então de 2024 em diante a gente já tinha a máquina rodando, a gente já tinha os processos, HubSpot, enfim, mas foi quando a gente acertou a mão na geração de demanda. Então, por isso que eu dei esse contexto inicial também. Porque foi ali que a gente entendeu assim, opa, peraí, é por aqui, né? Então, uma das coisas importantes também é entender se de fato o canal de geração de demanda para o teu negócio é aquilo que tu pensa que é ou se realmente é o que é. Porque, por exemplo, a gente tentou outbound durante muito tempo. E, cara, não ia, mas é porque não encaixava muito com o nosso perfil de cliente ou não necessariamente, não que não dá para fazer, mas é aquela velha história da alocação de recurso. Faz sentido fazer isso com pessoas, né? Eu sempre digo, né? No mundo dos negócios, nada é impossível, é só tu ter dinheiro. Só que muitas vezes é economicamente inviável gerar demanda via outbound, de acordo com o nosso modelo, enfim. Então, a gente entendeu que a geração de demanda era inbound, era mídia, era por ali. E quando a gente acertou... tu precisava do volume. Exato. E aí, quando a gente acertou a mão ali, cara, aí a nossa máquina destravou, a gente conseguiu, de fato, crescer bastante, né? Enfim, estamos aí aplicando cada dia mais melhorias, né? Porque não tem fim, né? Nunca tá pronto. E esse ano foi bom, né? Esse ano vocês começaram o ano bem. Eu lembro que a gente acompanha o time da Marvi há bastante tempo. A gente treina o time de pré-vendas também há bastante tempo. Exato. E eu lembro que passamos alguns meses realmente difíceis, uma geração de demanda menor, o marketing ali. E esse ano a gente chegava, cara, batemos um recorde de faturamento, batemos mais um recorde. Então, também houve uma maturidade, uma maturação, eu diria assim, do time que também estava com vocês. E eu já vou entrar na minha segunda pergunta, que é, apesar de hoje vocês terem uma máquina super estruturada e um time ali gerando, uma máquina de marketing gerando, alguns desafios continuam sendo desafiadores ao longo de todo o tempo. Um desafio que lá atrás era difícil, que provavelmente contratação, formação de equipe, ele vai continuar sendo desafiador, mesmo que tu já tenha essa máquina rodando também. Total, assim, nunca vai ser fácil. Se tá fácil, tá errado, assim, sabe? Porque a gente sempre... A empresa ela é feita de platôs e escaladas, né? Então, a gente, chega num platô ali, obviamente a gente não pode deixar ela entrar em declínio, né? Mas a gente chega a algumas barreiras que aquilo que a gente vinha fazendo já não funciona mais, ou aquele processo já não é mais tão eficiente. Então, a gente precisa ter projetos de melhoria para que daí a gente volte a ter as escaladas, né? Então, eu sempre digo que o processo é a manutenção daquilo que foi construído e o projeto é a melhoria. Então, eu faço um projeto, estabilizo ele num platô, o processo mantém e eu vou buscar projetos para fazer a próxima jornada de crescimento ou ajuste do modelo. Então, isso tem que ser eterno e, por consequência, isso vai gerar desafios, né? Enfim. E aí, sobre a questão de pessoas, é claro que quando a gente tem uma máquina que ela não está azeitada, que ela não está funcionando, o desafio com pessoas é maior por N motivos. Porque, tu não bate meta e não sabe por quê, tu tem o turnover e aí tu tem pessoas novas chegando a todo instante, tu tem que treinar elas. Tu tem o fator emocional do time também, que parece que nunca tá funcionando, nunca tá certo. Então, tem N coisas. E quando a gente consegue azeitar essa máquina, essa pressão diminui. Porque a gente consegue entender melhor os ponteiros que a gente tem que mexer, os parafusos que a gente tem que apertar para fazer essa máquina funcionar. Então, um exemplo real. Mês passado, a gente não bateu meta, faltou pouco, mas não bateu meta. E a gente estava com uma das nossas pré-vendedoras afastada. E a gente foi olhar todo o nosso funil e a gente percebeu que o gargalo foi no agendamento. Por consequência... De não ter essa pessoa... Exato. Então, assim... caiu a taxa de lead para agendamento, ou de MQL para agendamento, porque a gente estava com uma pessoa menos trabalhando os leads. Então, por mais que a gente distribuiu para as outras pessoas que estavam lá, ficou um buraco. E a gente olhou e, cara, o buraco foi faltar uma pessoa. Então, foi exatamente isso. Exato. Então, assim, a gente olha... agora que a gente tem as métricas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre dados também, que é um negócio que eu sou meio maluco, assim, por isso. Mas depois que a gente entende essas métricas e principalmente não a fotografia de um mês, mas a história sendo contada ao longo dos meses, tu começa a encontrar os motivos do teu funil não ter gerado aquilo que era a expectativa, né? Então, e são vários ajustes. Então, às vezes é um ajuste numa campanha que tem um criativo que puxou a verba e começou a performar, mas aquele criativo não passava a mensagem correta, o lead não está... educado ou necessariamente não entendeu a mensagem do que é o produto,
Vou dar um exemplo. A gente vende terceirização financeira. Quando a gente faz criativo que mostra o software, que também é um entregável, que mostra o dashboard, o aplicativo, o nosso CPL cai, o volume aumenta, mas a taxa de agendamento diminui. Porque o lead acha que a gente é um sistema e não um BPO. E aí, quando o pré-vendedor vai falar que a gente é tu quer terceirizar o financeiro? Não, eu pensei que era um software. Então, ele acaba não agendando. Então, é sensível. Mas isso significa que a gente não vai comunicar que a gente tem tecnologia, que a gente tem software? Sim, a gente tem que comunicar, mas tem que tomar muito cuidado. Então, a narrativa da campanha, o criativo, o volume que determinado criativo puxa, tudo isso interfere em todo o resto do funil. Porque são safras, né? Então, a gente tem a safra dos leads e a gente vai acompanhando essa safra ao longo da jornada. E aí, a gente consegue ver perfeitamente, poxa, essa safra aqui, a maior parte do volume de verba rodou nesse criativo. E aí, a gente teve uma perda por agendamento por motivo de querer o SaaS, que é o motivo do descarte. Então, a gente tem um SaaS, né? Hoje, inclusive, a gente tem já um outro time trabalhando essa retomada só com quem quer o sistema. Mas a gente, no Inside Sales que vende o serviço, a gente consegue ver lá no funil que vende o serviço, eu tenho lá, motivo do descarte, queria o sistema. Né? Então, de tanto a gente perder negócio, eu falei, cara, vamos botar um vendedor aqui, né? Porque a gente tem aquela tese do self-checkout pro SaaS, né? Eu falei, cara, tem dinheiro na mesa, vamos botar outro Inside Sales para tratar isso. Mas o ponto é, um detalhe, sabe? Cara, um criativo da campanha, daquela safra, não converte e faz o funil não gerar a performance que a gente... Então, são muitos pequenos detalhes. A Marvi tem quanto tempo de existência? Tem 5 anos, 2020 a gente fundou a empresa. E vocês, nova, né? E chegaram ali nessa performance, no crescimento e numa maturidade com 3, 4 anos. Uhum. Aí eu vou voltar a pergunta aqui para a Fê, porque a Fê trabalha num fundo que atende muitas startups. Esse período, Fê, de 3, 4 anos é o que geralmente as startups levam também para chegar nessa maturidade, algumas mais, algumas menos, mas está associado com descobrir também, fazer alguns testes e chegar. Sim. É muito comum as empresas nesse período pivotar, porque vai ao mercado, também, né? Captar investimento e aí desenvolver outras linhas ali de receita, mas a gente vê que mais ou menos nesse período a gente já entende, uma empresa de 5 anos, ela já validou o mercado, ela já está com o GTM dela desenvolvido, agora ela quer ir para um outro momento de escala. Então, nesse momento ali de 5 anos já é um outro nível de maturidade, assim. E uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, eu acho isso muito legal, é que eu acompanho o Mano já no perfil há um bom tempo, e fala, pô, ele tá lá 11 da noite estudando marketing. Aí depois de um tempo, pô, agora ele tá estudando AI. E dá para perceber na tua fala o quanto ter a mentalidade de CEO, entendendo sobre as alavancas do negócio, te deu ainda mais capacidade de fazer os ajustes, assim. Porque uma coisa, às vezes, né, a pessoa se afasta da operação. Ela transfere aquela responsabilidade. A agência de marketing não está funcionando, a gente vai contratar outra. Não está funcionando, a gente vai contratar um diretor para resolver isso. Mas tu fez meio que o contrário. Deixa eu entender isso, deixa eu entender as alavancas, para daí conseguir olhar para a operação. E parece que quando tu entrou, de fato, na operação, as coisas começaram a desenrolar um pouco mais rápido. Foi natural esse processo para ti pelo teu perfil? Tu viu alguma outra empresa fazendo nesse formato? Uhum. Como que foi para ti, assim, assumir mais essa responsabilidade? E até talvez, agora quando tu colocar um CMO, tu já sabe o que esperar dele, a expectativa, o que tu queres que aconteça, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. E se tiver algum ajuste, vai ficar muito mais rápido de tomar essa decisão. Total, assim, cara, é que eu acho que tudo começa do princípio de o que você, como fundador, dono da empresa, espera para o teu próprio negócio. Porque eu vejo que muita gente não faz o que tem que ser feito porque, cara, às vezes não tem essa clareza o que espera do negócio, ou enxerga um negócio mais como um lifestyle do que como algo que é feito para perpetuar. Então, eu sempre pensei muito nisso. Cara, eu não quero ter empresa para ser um caixa eletrônico e eu tirar um dividendo e daqui a pouco o mercado muda e ele morre. E, cara, eu sempre tive essa mentalidade, eu quero fazer algo grande. E não por questão de... por ego, não é esse o ponto. É que eu entendo que as empresas que são feitas para durar, elas possuem essa mentalidade na cultura, no DNA delas, que é fazer o que precisa ser feito, whatever it takes, né? Então, assim, a gente construiu a Marvi desde o começo dessa forma, junto com sócios, né? Junto com as pessoas. E aí, quando a gente tem essa mentalidade de whatever it takes, a gente tem que fazer o que tem que ser feito para mexer o ponteiro. E a gente tinha um grande buraco, um grande desafio ali. E cara, chegou um momento que eu falei assim... Porque para mim era bem abstrato esse negócio de campanha, gerenciador de anúncio, tráfego e tal.
E chegou uma hora que eu pensei, cara, mas não faz sentido. Se a galera vai lá e faz um curso do Sobral, e não tô desmerecendo o Sobral, nem a galera, nem a molecada e etc. Eu falei, cara, se essa galerinha tá fazendo isso aí, montando agência, tem cliente e gera resultado, não é possível que eu não tenha a capacidade de fazer isso. Dedicar umas noites. Não é possível eu não consiga, né? Exato. E aí, assim, uma das coisas que eu entendi é que, cara, eu não posso mais ficar vendido, refém de um pilar que sustenta o meu modelo de negócio, porque daí de novo volta em modelo de negócio. Então pensa assim, se eu tenho uma indústria e eu trabalho com um representante comercial, cara, eu tenho que entender como é que funciona o modelo de receita de representação comercial. Se eu não entender, eu tô lascado, eu vou ficar refém desses caras, que é o que acontece com muita empresa, by the way, né? Então assim, elas terceirizam isso, né? Independente do que for, se é marketing, se é vendas, ela tá botando isso como responsabilidade de um terceiro. Eu falei, não, peraí, isso aqui é pilar. Isso aqui, então, no nosso modelo de negócio, a geração de demanda de inbound, por conta de tudo que a gente fez na empresa, se mostrou que esse é o canal. Então, a gente tem que ter pleno domínio sobre isso. Olhei para o lado e falei, cara, quem que vai fazer? Sou eu. Pronto, final. E aí eu mergulhei nisso e comecei a estudar. E a gente tem muito claro também que nós, como executivos, então a gente tem o papel de sócio e o papel de executivo dentro da empresa. E essas coisas são diferentes, totalmente diferentes. Então, eu como sócio, eu tenho interesse em fazer a empresa crescer, valorizar meu equity, ter eventualmente distribuição de lucro, enfim. Mas eu como executivo, o meu papel é fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes isso é matador, tá? É assim, ó, eu como sócio não quero ferrar com o meu executivo, porque o executivo sou eu. Entende? Uhum. Então, assim, eu sou sócio da empresa, não importa a função, tá? Financeiro, diretor de vendas, mas não importa. Sou sócio, mas daí tu sabe que lá na vendas ou em qualquer lugar, tu devia estar quebrando um monte de pedra porque tem um monte de pepino, só que tu é o executivo. Aí tu se poupa, entendeu? Agora, imagina o seguinte, se tu contratar alguém lá, tu vai apertar ele para gerar resultado? Vai. Então por que tu não se aperta se tu é o sócio executivo? Então eu vejo que isso é uma mentalidade que já nasce na visão de governança do negócio. Cara, eu como executivo eu preciso executar. Preciso estar aqui, preciso fazer. Se eu fosse contratar um CEO e eu tivesse um buraco aqui, eu ia falar, cara, resolve, te vira. Não encontrou ninguém? Cara, tu vai ter que botar a mão. A meta é tua, o resultado é teu. Então eu sempre pensei assim, e a gente não tem cadeira marcada. Se um dia eu precisar sair de CEO, eu vou sair de CEO. Se um dia o Rodolfo precisar sair de diretor de vendas, vai sair. Assim como a Dani, que cuidou de pessoas durante muito tempo, acabou de deixar a cadeira dela por um executivo que a gente trouxe de mercado. Ela continua sócia e trabalhando, mas é liderada dele agora. Porque a gente entende que sócio não é função. Né? Então, assim, essa mentalidade não é só sobre aprender. Porque aprender tu pode ser dono, funcionário, tanto faz. Eu acho que isso é um drive que todo mundo deveria ter. Mas eu acho que tão importante quanto isso é entender que quem está sentado na cadeira tem que resolver o BO, porque ele é o executivo da empresa, entende? Então, se eu estou nessa cadeira e eu sei que aqui tem um buraco, cara, eu vou botar a mão, entende? Então, foi assim, exato. Sim. E como que foi entrar em AI? Porque é uma coisa que eu te vi super estudando e hoje, quando alguém me pede uma indicação de, uma equipe que está fazendo isso, uma empresa que está mandando bem, eu falo, cara, a Marvi é a empresa de todas que eu converso que, de fato, entendeu, estruturou, conseguiu fazer e está tendo resultado com isso, conseguiu meio que comprovar, olha, a partir daqui a gente teve números diferentes. Como que foi esse teu início de estudo e como que tá isso hoje dentro da operação? Acho que a gente pode entrar nessa parte de... Isso, de IA. Legal. Bom, eu acho que todo mundo sabe que IA é algo que é inevitável, né? E que vai mudar totalmente o mundo, e não só o mundo dos negócios, mas, cara, tudo, literalmente. E a questão não é ser quando tu deve começar a mexer nisso dentro do teu negócio, né? E aí, partindo desse pressuposto, eu comecei a estudar um pouco, buscar algumas referências, me conectei com um mentor de IA, que é o Rafael Milagre, mentor no G4, tem o Viver de IA Club, é um grupo ali de empresários. Agora até mudou um pouco o modelo de negócio deles, mas enfim. Mas em linhas gerais, foi com quem eu me conectei. Ele é de Floripa, estive lá pessoalmente, comprei alguns riscos, assim, ele fez um evento lá, que ele alugou uma casa, que era para juntar o time dele que tá espalhado pelo Brasil, que era remoto e tal. E aí ele falou assim, vou lançar uma vaga para uma empresa só vir aqui, passar 4 dias numa imersão com a gente pensando em IA para a empresa e vai custar X. Tipo, ele nem tinha produto, não tinha página, não tinha nada. Falei, eu quero. Por quê? Porque não é sobre necessariamente tu ir lá e sair com algo pronto, mas é sobre tu mergulhar cara, quem que tá fazendo. A lógica. Isso, exato. Tá mais perto, entende? Cara, que precisa respirar um pouco mais desse ambiente. E, cara, foi decisivo, entende? Então, a gente ter feito isso foi muito importante. E no primeiro momento eu mergulhei.
E aí, quando eu entendi que não era necessariamente sobre eu fazer, porque eu sempre digo que tem o saber o que precisa ser feito e fazer o que precisa ser feito. Então, só que para eu muitas vezes saber o que precisa ser feito, eu tenho que minimamente cavucar um pouco, botar a mão, sabe? Então, eu fui lá, aprendi algumas coisas de IA e assim que eu entendi que, opa, peraí, tem muita coisa para fazer, eu trouxe uma pessoa, né? Trouxe um colaborador que literalmente eu botei ele do meu lado e eu fui coaching dele no sentido de, a gente tem que fazer isso, 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 aquilo. Ou seja, eu fui o arquiteto da IA dentro do processo comercial. E ele foi o executor. O executor, né? Que é um gestor de automação, né? Então, um pessoal que trabalha aí com automação e tal. Mas não é sobre contratar um gestor de automação, é sobre pegar o gestor de automação e falar, cara, o nosso processo é assim, esse é o nosso cliente, esse é o nosso fluxo. Que é o que vocês fizeram com o marketing também. Eu tenho agora uma terceirização, mas eu sou a estratégia. A estratégia e a arquitetura tá ali dentro, mas alguém vai executar aquilo. Exato. Então, foi o que a gente fez e cara, deu muito resultado e ainda vai dar muito mais, assim, porque eu entendo que é algo exponencial. Então, quando tu começa a trabalhar com IA e principalmente isso tem muito a ver com dados, né? Que é popular dados dentro do CRM. A tese de CRM eu já venho definindo há tempo, falando publicamente há tempo. Falei, cara, olha para CRM. CRM é o novo RP, sabe? Então, eu peguei a transição da nota fiscal manual para nota fiscal eletrônica. Isso denuncia idade, mano, a gente não fala. Sim, mas eu era novinho, então... Não... Mas o ponto é, eu peguei essa transição. Então, chegou uma hora, eu trabalhava numa importadora, indústria, que ERP não era mais uma opção. Era obrigatório. Tu precisava ter ponto final. E o que eu venho falando há algum tempo é, CRM é o novo ERP. Se tu não tiver CRM, tu tá fora do jogo. Porque os dados vão ficar cada vez mais caros, a geração de demanda vai ficar cada vez mais caras e o mais caro, e o que vai mudar o jogo é o dado proprietário. Então, o dado proprietário, ele vai estar aonde se esse cara não é teu cliente ainda. A gente está falando uma etapa de geração de demanda e conversão da primeira vez dessa demanda. Vai estar no teu CRM. Então, se tu não tiver isso bem arquitetado, no médio e longo prazo, tu tá fora do jogo. Então, eu já venho falando isso há algum tempo. Então, primeiro eu entendi a tese de CRM. Virei key user do HubSpot, que é a ferramenta que a gente usa, enfim. Depois, quando a gente começou a implementar a IA, eu entendi que a IA, ela vai dar um boost nisso, porque eu vou potencializar a capacidade de armazenar dados de forma estruturada dentro do meu CRM. Então, isso a longo prazo vira um asset bizarro. Então, eu preciso primeiro estruturar a minha lógica de funil, geração de demanda, CRM, arquitetura de dados, e aí quando eu plug IA, aí vira um turbo, entende? Então, eu vejo que muita gente está querendo inverter a ordem das coisas. Não sabe nem como funciona a máquina de demanda, nem a máquina de conversão de demanda e quero botar IA. Cara, não vai dar errado. Tem CRM, que é o que a gente fala, né? E quer botar uma IA. Sim. E não é que tu não consegue, eventualmente, colher algumas frutas baixas usando IA. Não é esse o ponto, mas a questão tu vai ficar fazendo coisas isoladas e não conectadas de forma estratégica, né? Então, eu vejo que a IA, ela é um potencializador e não a solução em si própria, né? Então, tem um termo em IA que a gente brinca que é shit in, shit out. Ou seja, se tu botar porcaria para dentro da IA, ela vai te devolver porcaria. Por isso que tem gente que diz que o chat GPT não funciona. Porque não tem contexto. Claro, e não tem o contexto, entendeu? Então, se tu pedir para ele gere um conteúdo para o meu perfil. Cara, sobre o quê? Com base em quê? Sim. Agora, dá contexto para ele. Dá tom de voz. Vai sair uma coisa interessante. Quando a gente pensa, né, no modelo de vendas que a gente tem até hoje, é um modelo muito de silos, né? Era vendas aqui, marketing, vendas, CS. Quando a gente bota agora AI, a gente tem uma possibilidade de fazer esses dados transitarem de uma frente para outra muito mais fácil. E tu consegue entender de ponta a ponta o que está acontecendo, onde estão os gargalos, fazer os ajustes, colocar AI para potencializar. Mas aí entra um ponto muito importante. Eu não consigo potencializar se eu não tenho dados organizados, se eu não sei o que eu quero extrair de informação. Então, a chance que eu tenho aqui de colocar uma AI num processo completamente desestruturado, que as informações não estão ali de uma forma organizada, eu até extraio uma coisa ou outra, mas eu não vou ter esse potencial. Então, eu vejo muito isso, assim. As pessoas, elas acabam falando, não, é só colocar AI que tu já pode tirar tal funcionário, já pode fazer isso. Cara, calma. Talvez tu tenha resultados por 1, 2, 3 meses. Mas no longo prazo, talvez tu tenha dados mais desestruturados, menos informações do que se tu tivesse parado, organizado a casa e aí sim colocado esse novo operário para funcionar ali dentro. E não é sobre necessariamente
ter menos pessoas, é sobre fazer as pessoas performarem mais. Porque na história da humanidade, ninguém nunca trabalhou menos. Bom Tem ponto. gente que acha que a IA vai substituir a não sei o quê, a gente vai trabalhar 4 dias por semana. Cara, sabe o que vai acontecer? Quem quer mais vence. Vai ter gente que vai trabalhar 6 dias por semana usando IA e vai fazer muito Triplo, mais. Porque o mundo funciona assim. Né? Quando inventaram a máquina de lavar roupa, eles diziam que a dona de casa ia ter tempo para ficar com os filhos. Esquece, não é assim que o mundo funciona. Isso não é o Manuel falando, é a história da humanidade. Então a IA ela não vai substituir os empregos e a gente vai ficar sem fazer nada. Não, a gente vai pegar esse tempo ocioso e vai produzir ainda mais, porque no fim do dia a gente se movimenta pelos nossos interesses individuais. Então se eu vejo uma oportunidade de colocar IA para resolver algo e com esse tempo que ela me libera eu consigo produzir ainda mais, porque é do meu interesse produzir mais para alcançar objetivos maiores, eu vou fazer. E sempre vai ter alguém fazendo, porque é da natureza humana. Então, quem está achando que a IA vem para substituir as pessoas, não é esse o ponto. Ela vem para potencializar o trabalho. E aí, naturalmente, o que vai acontecer é a substituição de funções ou de tarefas. Ou seja, tem algo que uma pessoa faz que ela não vai mais precisar fazer porque a IA vai fazer por ela. Por consequência, a gente tem um desafio de letramento dessa equipe, de desenvolvimento profissional. O que essa pessoa vai fazer, sendo que essa parte aqui do processo não existe mais? O que ela faz? Né? Então, eu acho que essa é a pergunta que as pessoas devem se fazer. A partir do momento que eu implemento IA em algumas etapas do meu processo e essas etapas não são mais feitas por pessoas, eu preciso dessas pessoas para fazer outras funções ou eventualmente não e eu vou ter que substituir sim algumas posições, mas talvez contratar outras, porque daí eu vou ter um gargalo na outra etapa do funil. Tira um pouco de pré-vendas, agora eu consigo fazer mais reunião, então eu preciso contratar de closer. Tá, então eu posso pegar talvez meus melhores pré-vendas e treinar eles para ser closer. Esse é o jogo. Porque no final do dia, o objetivo é gerar mais resultado. Né? E não necessariamente ter pessoas, né? Isso. E até eu ia te fazer essa pergunta, porque vocês implementaram IA e eles, né, vocês têm a IA no marketing, no pré-vendas, no vendas, mas vocês continuam com pessoas. A gente continua treinando o time de pré-vendas, eu continuo lá escutando calls na semana e a gente conversando sobre isso. Por que não substituir todo mundo por uma... Que é a pergunta que todo mundo deve te fazer. Mas por que você não colocou todo mundo na IA? Não é tão fácil. Já qualifica e passa para o vendedor. De repente, ela mesma qualifica. Né? E vocês ainda têm pessoas no processo. Uhum. Por quê? Tá, vamos lá. Acho que é importante dividir isso em 2 etapas, tá? Que é o de pré-vendas e o de vendas. Em pré-vendas, qual que é o ponto, né? Eu posso, por exemplo, o SDRA, que é o que tá na moda aí, né? Que a gente vê todo dia. Exato, é assim. Fugindo. Primeiro que o SDRA, por WhatsApp, ele funciona bem, responde, reduz o lead response time quando é fora do horário comercial, etc, etc. Beleza. Só que o ponto o meu SDRA, ele até pode retomar um contato com o no-show, mandar uma mensagem no dia da reunião, mas efetivamente isso é muito mais fácil ser feito ainda por uma pessoa. Ou seja, mesmo que um SDR faça um agendamento de um lead que entrou domingo às 11 da noite, cara, no dia da reunião é importante mandar mensagem para ele, confirmar, se ele der no show, reagendar. Então, esse é um ponto. E outro ponto, muitas vezes o SDRA ele vai fazer perguntas muito mais objetivas para fazer essa qualificação e se fosse uma pessoa tratando esse lead, ela ia conseguir contextualizar mais e extrair mais informações para que isso faça com que essa qualificação seja mais rica, não necessariamente somente as perguntas de qualificação, mas tem respostas, tem contextos, nuances que uma pessoa... Do porque, vamos lá, o teu assistente ele vai ser treinado para coletar determinadas informações, fazer... Do teu SLA. Exato, então é isso. Então eu entendo ainda que a pré-qualificação feita pelo pré-vendas ele é mais efetivo. Porém, o que a gente costuma fazer? A gente potencializa o pré-vendedor, ou seja, entrou um lead de marketing, converteu no formulário e eu peguei as informações que definem se ele é um MQL para mim, com base nas respostas dele eu consigo briefar o meu pré-vendedor para saber o ângulo de ataque. Ou seja, cara, o cara é uma agência de marketing e fatura 100 mil. Na minha base de conhecimento, eu já sei que uma agência de marketing nesse faturamento tem possíveis dores que são essas. Se é o dono que faz o financeiro ainda, ele tem tais desafios que são esses. E eu já deixo o meu pré-vendedor preparado com um briefing sobre o perfil do cliente, mais possíveis objeções e contornos. O que isso faz? Primeiro, faz com que eu consiga ter mais eficiência no meu trabalho de agendamento, fazendo com que o meu pré-vendedor consiga agendar muito mais reuniões. Então, acho que esse é um ponto que é fato. A gente triplicou
o volume médio, 2,5 a 3 vezes o volume médio de agendamentos feitos por um pré-vendedor após a IA. Então, a gente está sendo muito mais eficiente, né? Com qualidade, a gente conseguiu... E aí tem aquele ponto de retenção. No começo, o pré-vendedor pensou assim, cara, mas vão me tirar. Não, cara, eu estou potencializando e eu estou fazendo ganhar ainda mais dinheiro porque eu preciso contratar menos gente, eu consigo te dar mais remuneração. Te dar não existe, né? Você consigo te proporcionar mais remuneração por conta da tua eficiência que aumentou. Então, a IA, na verdade, Até o Rodolfo brinca, né? Que é o meu sócio, ele fala assim, se eu fosse um vendedor ou um pré-vendedor, eu contrataria uma solução de IA para mim, se a minha empresa não tivesse. Um assistente para mim, que é muito do que alguns alunos da Rapport têm hoje. Exato. A gente tem... Eu sempre trago o exemplo da Thay, mas a Thay, para mim, é o exemplo master. Ela precisa fazer uma coisa, ela percebeu que aquilo tá ficando repetitivo. Uma IA poderia fazer, ela desenvolve a IA. Ela estava com uma dificuldade de... tem a matriz de objeção, chega uma objeção, às vezes eu não sei como desenvolver. Com a nossa base de conhecimento, ela desenvolveu uma Foxy, que é a nossa IA, se chama Foxy, de objeções, que eu recebo a objeção no WhatsApp, eu jogo para a Foxy, ela desenvolve uma boa resposta e eu consigo converter aquela objeção num possível agendamento. Ao invés de olhar para a IA, que é o que muitos pré-vendedores ainda fazem, e enxergar um inimigo. Não, porque a IA vai tomar o nosso emprego. Não, ela vai, de novo, potencializar. Quem é muito bom vai ficar ainda melhor. Agora, quem é ruim, ela também vai potencializar ruim. Vai ser o dedo duro. E aí, assim, né? Seu dedo duro, muito bom. Seu dedo duro. E assim, um ponto importante é que tudo isso que a gente tá falando é muito óbvio, né? Sim. Só que não é o pré-vendedor que vai fazer isso. Essa transformação. O pré-vendedor não vai chegar e falar assim, agora vamos botar IA, vamos melhorar meu processo. A gente sabe, é exceção a pessoa que tem esse perfil. Não, exceção. É exceção. Se a pessoa for fazer isso, vai ser isolado. Ela vai pegar um documento aqui, outro ali. Entendi. Ela não vai uma conseguir... pessoa do time fazendo. É muito difícil, Ela não vai conseguir fazer isso em nível de empresa, entendendo casos de uso, entendendo o que pode E se fizer, promove ela, né? Porque assim, se tu tens um time de 10 pré-vendedores e um cidadão lá consegue fazer algo e tipo mostrar isso, que é uma coisa que eu sempre digo para todas as pessoas que trabalham na Marvi. O teu líder sempre tem algum pepino para resolver. Se tu quer crescer na carreira, pergunta para ele, como que eu te ajudo? Porque sempre tem. Né? Mas enfim, então se eu tenho um time de 10 pré-vendedores e um cidadão consegue fazer um troço desse, promove ele. Entendeu? Mas o fato é, não espere que isso vá acontecer por, sei lá, por um acaso aí no meio do teu time. Cara, assume a responsabilidade e bota para rodar. Então esse é o ponto, né? Esses dias eu conversei com um founder pela Ipseed e ele falou um negócio que eu gostei muito, assim. Tem uma equipe de 40 pessoas. Ele falou, olha, a gente não vai contratar nada, nenhum software novo, a não ser que vocês já tenham tentado resolver através de AI e não tenham conseguido. E a gente entenda que, de fato, não dá, eu preciso contratar alguma coisa para isso. Então, ele começou a... Não, eu vou dizer forçar, mas num bom sentido. Estimular o time. Cara, tá com esse problema? Vamos mapear os problemas. Tá, tenho esses. Agora a gente vai tentar, toda semana, resolver um problema desses e vamos entender como que a equipe vai. A equipe ficou mais produtiva, eles começaram a gastar menos porque entenderam que daria para descontinuar algumas ferramentas que eles usavam, porque estava acostumado a usar. Quando o time olhou para dentro e começou então deixa eu estudar AI, deixa eu tentar resolver por aqui. Time de todos os times. Falou, olha, a nossa empresa começou a ficar muito mais produtiva, começou a haver mais solução do que problema, porque agora eu tenho mais chances de resolver um problema que antes eu não tinha. Eu não preciso mais de um orçamento grande para conseguir contratar uma ferramenta. Eu posso, muitas vezes, já fazer isso de forma interna com o que a gente tem aqui. Sim. Então, esse foi um excelente exemplo de direção, dando direcionamento para a empresa. E um outro ponto, né? Quem não está usando AI hoje já está muito para trás, porque não é o futuro. É o presente, é a nova realidade. Assim como a gente teve o celular lá atrás que... não, mas as pessoas não vão ficar usando tanto. Para que ter um celular, internet aqui se eu posso usar num computador que tem a tela maior? Cara, hoje a gente tá com isso aqui no bolso o tempo inteiro. Eu acho que esse é um ponto também de incentivar ao máximo todo mundo a usar e as pessoas começarem a trazer soluções para problemas existentes. Mas principalmente problema real, né? Porque também tem muito barulho no mercado de tipo, cara, esse fear of missing out. Só que tem muita gente que nunca fez nada querendo dizer como faz as coisas, né? Então, esse é um ponto importante também. E depois eu quero entrar no processo de vendas, a gente falou de pré-vendas, né? Mas antes, só um parênteses rápido.
a gente tá falando de... Você falou, porque o founder falou, cara, eu não vou contratar nada, ninguém se a IA não conseguir fazer. Só que eu entendi que antes da IA existe um passo anterior que é principalmente relacionado à automação. E a automação não é de hoje, né? Então, por exemplo, o N8N, Make, né? Essas plataformas App, enfim, de integradores e automatizadores, eles são o que são porque é que quando a gente está meio que na bolha da tecnologia, então isso é muito óbvio para nós, né? Mas o lance tem muita coisa que não é IA. É lógica pura, porque o N8N nada mais é do que um back-end... Se isso acontecer, low faça code. isso. Exato. Então, assim, eu vou dar uma dica que é um framework que eu arquitetei na minha cabeça, né? E, enfim, que é o seguinte. Tu tens a visão estratégica do negócio. Então, cara, onde é que eu quero chegar? Os desafios, o cliente, a visão estratégica. As empresas que já estão um pouco mais maduras, elas necessariamente têm um mapeamento de processos, ou têm uma visão de processos. Que é isso, se acontecer isso vai para lá, se acontecer vai para cá, etc. E aí tu tens a visão de tecnologia, que é pegar e transformar processos, daí tu olha o processo e fala, cara, isso aqui dá para automatizar, eu tiro pessoas dessa jogada. E aí tu tens a visão de IA, então é o mix dessas 4 coisas. E isso, se um founder hoje, um CEO, a pessoa que estiver à frente da organização tiver, ele vai conseguir destravar resultado, que é o quê? Tem uma visão, eu encontrei algumas alavancas, alguns desafios. Eu tenho que entender o processo daquilo, como que funciona. Eu falei aqui de marketing. Uhum. Eu tenho que entender o processo. Não, a gente estava discutindo antes. Não é arte, é ciência. É dados, é estatística. Como que funciona o processo? Se acontecer isso, vai para cá, vai para lá, taxa de conversão, enfim. Depois eu tenho a automação, que é para... Eu posso resolver coisas sem inteligência artificial. Ouso dizer que existe mais oportunidade de ganho de eficiência com automação do que com IA. Tem que tomar muito cuidado. Porque a IA, ela serve para fazer algo mais generativo, ou seja, alguma coisa que não é tão binário, mas tem muita coisa que é binária. Se chegou no dia da reunião, eu deveria mandar uma mensagem para confirmar. É binário, essa mensagem não precisa ser feita com IA, então tem que tomar cuidado. E a IA, ela vem como a cereja do bolo, para aquilo que é generativo, conversacional, hiperpersonalizado. Então tem que cuidar para não inverter a ordem das coisas, entende? Cara, não entendo do processo, não tentei nem minimamente automatizar isso e quero botar IA. Não vai funcionar. Sim, né? Então, esse é um ponto que é um framework que eu desenhei, que eu tento trazer. Isso é outra coisa. Essa mentalidade deveria ser de toda a liderança da empresa. Eu defendo que a IA, ou a tecnologia, ela não é uma área. É que nem assim, você tem hoje uma pessoa responsável por internet? Não. Tu não deveria ter uma pessoa responsável por IA. Entendi. Todo mundo tem que saber mexer na internet, senão tu tá fora do jogo. Todo mundo tem que saber mexer na IA. Ponto. Dado a função da pessoa, dado a complexidade do que tem que ser feito. Lembra que eu falei que nem tudo que precisa ser feito eu preciso fazer? Mas eu preciso minimamente arquitetar. Eu posso ter um cara lá de operações na área de financeira ou contabilidade, que ele tem um desafio e ele tem muitas vezes um recurso, que é alguém de automação e tal, para ajudar ele a resolver o problema. Mas ele tem que saber pedir. Tem que falar assim, se acontecer isso, vai para lá, para cá, aqui, como não é binário, bota uma IA para identificar. Cara, entende? Então, acho que isso é um parênteses rápido, mas é a mentalidade. Perfeito. Visão estratégica, processo, automação e IA. Nessa sequência. Tô falando aqui que tem que saber pedir. Em muitas empresas que a gente passa, a gente tem lá o CRM. E eu já trabalhei em empresas em que a gente tinha um desenvolvedor para o CRM, porque eram CRMs complexos. Então, quando eu precisava fazer uma mudança no CRM... Uma das empresas, a gente estava no processo de implementação que durou quase um ano de um CRM, né, grande. Eu precisava pedir, eu tinha que saber o que eu tinha que pedir para o desenvolvedor. Exatamente, porque na minha cabeça era lógico que tinha que acontecer. Mas ele não era de vendas, ele era um desenvolvedor. Então, para ele é isso do sim ou não, do 0 ou 1. Se eu não explicasse para ele o que tinha que acontecer, eu falava, se chegar aqui, isso aqui não acontecer, tem que ir para cá. E ele me fizesse essas perguntas, ele ia programar. Ia dar errado. Eu ia olhar e falar, não foi isso que eu pedi. Eu sinto que é a mesma lógica. Total. Quando a gente fala de automação e de IA também. Se eu não tô sabendo pedir, eu não vou chegar naquele resultado. A pessoa, não funciona. Não, eu tentei IA aqui e não deu pra mim, tá? Mas ninguém sabe o que tu quer fazer. E um ponto que me chama muito a atenção é uma característica, que a pessoa tem que ser curiosa. Sim. Porque hoje... a pessoa já tem um seu CRM. Ela não pede um dashboard. Ela não tenta construir nada para pelo menos ver se ela tá ali em dia com a meta dela. Nada. E depois ela quer tentar fazer várias coisas mais complexas, mas aí não dá, desiste. Eu vejo que é muito... tentei fazer isso, não deu. Tá, o que eu tô errando?
tenta esse lado, vai pro outro ângulo, pesquisa um vídeo, paga um mentor, alguém para te ajudar. Curta o caminho. Encurta o caminho. Então, só querer colocar algo, às vezes a tua equipe, ela vai usar 0,1%. Sim. Mas eu gostaria que as pessoas que, de fato, veem o que fazem como uma carreira, entendessem isso para alavancar os seus resultados. Exato. E fossem curiosas. A gente vai lá e... Fernanda, tá aqui o CRM e tu usa assim. A pessoa vai pegar aquelas 3 funções que tu botou e vai executar pro resto da vida. Não abre um YouTube para ver uma função nova. E aí, até falando, estamos no momento CRM, a gente já vai chamar aqui o Momento Agendor para a gente contar alguma coisa que não tá dentro do teu forecast, ou uma história que ninguém saberia, alguma coisa que, de repente, ninguém ia te contar, ou a gente não ia descobrir. Então, antes da gente trazer o Momento Agendor, eu já vou pedir para rodar aí quais são os nossos patrocinadores do Vendas Não é Bagunça. Então, roda aí. O Vendas Não é Bagunça tem patrocínio de Aquila, a aceleradora comercial, que é a aceleradora que te ajuda a criar sua área de prospecção do zero ou melhorar os seus processos comerciais. Também temos o patrocínio de Rapport. Se você tem pré-vendedores na sua empresa ou se você é um pré-vendedor, a Rapport te ajuda a melhorar a sua performance através do curso e da comunidade. Temos também o patrocínio de Agendor, o CRM que aqui traz pra gente o momento fora do forecast. E se você quer testar o Agendor gratuitamente, o link vai ficar aqui na descrição. E por último, mas não menos importante, o patrocínio da Track, a agência que realmente acredita que vendas e marketing devem andar juntos. Para você conferir mais sobre os nossos patrocinadores, confira o link que eu deixei aqui na descrição para você. Então vamos lá, mano. O que de repente ninguém saberia, uma história engraçada, que pode envolver IA, que pode envolver vendas, que pode envolver aí empreendedorismo, que tu conta pra nós hoje? Uma história engraçada, cara. Pô, engraçado é foda. Mas pode ser alguma coisa também curiosa. Curioso. Isso. Vou dar um exemplo, acho que conecta bem com tudo que a gente falou até agora, tá? A gente tentou muito outbound durante muito tempo, né? E, porra, não ia e tal, e turnover, enfim, desafio. E a gente tinha, né, o time de out, o time de in, porque aquela história que o cara que faz outbound e inbound ao mesmo tempo, se ele recebe lead, ele não liga, não busca, enfim. A gente normal, conhece. padrão. Mas eu pensei que era só uma empresa. Não, já vi essa história. Nenhuma experiência é única. E aí, cara, teve uma situação que a gente não tinha acertado a mão no marketing, tava, enfim, bem desafiador ali. E que a gente teve umas 3 pessoas de outbound que pediram pra sair da empresa. A gente já tava com 2 pessoas no inbound e umas 3, 4 no out. E aí eu sei que uma tinha saído e daí, cara, teve um dia que literalmente tipo, debandaram, assim. Os 3 outbound saíram. Uma das meninas do inbound saiu. E só ficou uma do inbound e teve uma segunda-feira que ela ficou doente 3 dias de atestado. E não foi sacanagem, realmente ela ficou doente, né? Tô só dando esse contexto porque realmente é o que aconteceu. E cara, aí o Rodolfo me chamou na sala, né? O Rodolfo, diretor de vendas, e falou... Cara, desliga as campanhas. Tipo assim, sabe aquele desânimo assim? Cara, fodeu, não sei o que eu vou fazer. E aí eu olhei pra ele e eu falei... Desliga as campanhas, cara. Tá de sacanagem. Agora que tá dando boa, que tá vindo lead? Esquece, pega esses leads e distribui pra mim, pra ti e pra Carol, que é a menina do marketing que trabalha comigo em conteúdo lá. E a gente vai sentar o pau. E a gente vai atender esses leads e vamos fazer virar. E se eles quiserem ir embora, a gente bota outro e vamos pra frente. Então, assim, não é algo engraçado, mas aconteceu com a gente não faz muito tempo. E quando a gente olha a estrutura que tem hoje, rodando, e não sei o quê, parece que, os caras estão 5 anos na frente. Isso faz 1 ano que aconteceu esse fato, entende? Então, é algo curioso, assim, que quando a gente olha pra Marvi, pra máquina, hoje a gente fala, tá indo bem, as pessoas estão engajadas, não sei o quê, mas, cara, 1 ano atrás estava tudo pegando fogo. Então, acho que é legal contextualizar isso também pro empresário, eventualmente, que tá assistindo, ou líder de vendas, enfim, que tá assistindo, ouvindo a gente, que, cara, nem tudo são flores. Às vezes parece mais bonito do que é na prática. Geralmente parece mais bonito do que é na prática. Então, se eventualmente você está passando por esse momento, assim, esse desafio, a resposta é assumir responsabilidade. Mata no peito, cara. Faz o que tem que ser feito. Vira à noite, estuda, toca o pau, distribui os leads. Cara, senta a bota. Porque é disso que é através disso que a gente gera resultado de verdade, sabe? E principalmente a gente dá exemplo pro time.
Né? Porque, cara, se a gente se vê abatido, não, realmente, ai, que pena, não deu certo, ai, não bateu a meta, ai, não estamos conseguindo. Cara, faz acontecer. Porque se não der certo, pelo menos tu vai ter a certeza que tu fez o teu melhor. Então, enfim, é um fato curioso que aconteceu há pouco tempo e que dá orgulho de falar hoje, mas no dia foi de perder os cabelos. Imagina. Chega de manhã, não tem ninguém pra atender os Não, e assim, tem muito founder que não ia sentar pra ligar. Não ia sentar. Eu ia falar isso agora. Eu admiro muito essa mentalidade de vocês de vamos crescer. Não ia passar pra qualquer outra pessoa. Não, acha um que fala melhor aí e bota, porque eu não consigo fazer, não tenho essa agenda. Às vezes pelo medo... Não tem essa habilidade. De estar ali cara a cara. E tu falou, né? As pessoas acham que às vezes é tudo muito flor. Porque a gente posta as flores. Ninguém posta o bastidor, né? Só o palco. Aí, até que eu falei antes, pô, eu vi o mano lá, 11 da noite, postando, não, meu brinquedo de final de semana. Cara, lá estudando, família, filha brincando, tô entendendo o negócio aqui. Porque é muita mentalidade do empreendedor, né? De, cara, por que tu quer a empresa? É pra gerar dividendo? É pra... ter o teu case, é pra te fazer um negócio, depois fazer outro, é pra vender e ter uma saída muito grande. Às vezes a pessoa nem sabe por que tem, né? Tem porque... Cara, é o que aconteceu. A pessoa às vezes vira empreendedor porque é por necessidade. Por necessidade. E outros, de fato, não. Eu tenho um negócio em mente, eu quero construir. E, cara, se eu tiver que vir à noite, eu vou fazer. E esse é o caso. Eu sempre digo assim, ó, que o que move as pessoas é a motivação. Mas não a motivação aquela do empreendedor de palco ou da palestra motivacional. São os motivos para a ação. Que é o que te motiva a agir. O que faz com que você tome ação, coloque energia nas coisas. Então... Por exemplo, a gente fala de propósito, né? Que é uma palavra bonita e tal. Propósito tá na moda, Exato. Né? Então, assim, se tu chegar pro cara que vende cachorro-quente na carrocinha e tu perguntar qual que é o propósito dele, talvez ele não vai saber responder. Qual que é o propósito da tua empresa? Eu falo, cara, pagar minhas contas. Essa é a resposta. Óbvia. Só que no fim do dia, o pagar as contas para ele é dar uma educação de qualidade pro filho, é poder eventualmente comprar um carro melhor pra família, passear, é fazer uma viagem que eles estão sonhando e planejando. Essa é a motivação, os motivos para a ação. Então, a empresa, ela serve para que tu atinja os teus resultados, os teus objetivos pessoais. Só que muitas vezes tu não consegue ter isso clarificado no propósito empresarial, entende? Missão, visão, valor. Exato. Então, isso fica muito subjetivo, porque obviamente isso é tema de estudo, né? De gestão e de negócio. Mas no fim do dia, o que importa é você ter clareza sobre o que motiva as pessoas, qual que é a motivação individual. Então a gente estava falando, por que as pessoas muitas vezes não fazem? Ela tem a oportunidade, porque tu não entendeu ainda como motivar essa pessoa no sentido de deixar claro ou perguntar para ela o que ela quer. Simplesmente isso, cara, o que tu quer da tua vida? Tu quer trabalhar aqui e se desenvolver? Tu quer fazer um intercâmbio? Tu não quer morar com os pais até os 50 anos e depois ficar com a herança? Porque se essa for a resposta, e talvez ter explicado porque ela não se motiva a agir, né? Então tem coisas que é muito mais pelo fator humano do que pelo fator técnico de gestão, entende? Então, cara, entender o que faz a pessoa se mexer, né? Caminhar. Então, no meu caso, eu quero ter uma vida mais confortável para minha família, quer ter mais segurança financeira, estabilidade. Cara, eu não nasci rico e eu pretendo morrer rico. E se Deus não me levar antes, eu vou conseguir resolver esse rolê. Porque todo dia eu penso nisso, cara, como que eu faço para chegar um pouquinho mais perto daquilo que é a minha motivação, que é ter mais segurança para minha família. Cara, a gente vive num país super instável economicamente. Olha o que aconteceu com a Venezuela. Olha o que aconteceu com a Argentina. Teve muito empresário que quando aconteceu todo esse desastre econômico, o cara falou assim, tchau, tô indo embora, dinheiro fora, em dólar, em moeda forte, e um abraço. Então, talvez, quando tu vê isso, tu fala assim, cara, pô, que legal que o cara conseguiu, mas a motivação dele era falar, cara, preciso me resguardar, um negócio que não tá tão bom, e eu espero que não aconteça com o Brasil, e imagino que não vai acontecer. Né? Nós somos uma economia muito forte, uma população muito ativa, né? Enfim. Mas o grande lance pode acontecer? Pode. Como eu estarei preparado? Estarei preparado? Pode acontecer. Estarei preparado? Entendeu? Cara, como é que tá a saúde, a segurança pública, a educação? Pô, será que tu não deveria ter um plano B? E esse plano B talvez não vai vir com você ganhando X reais por mês, né? E aí eu não tô falando de ser CLT, empreender, não é esse o ponto. Cara, tem executivo que ganha múltiplos milhões de reais por ano. Então é sobre o que te faz ir além e colher o prêmio alguns prêmios que poucas pessoas estão dispostas. Enfim, então é um pouco disso, assim, essa é a minha visão, é a minha filosofia de vida, não é a minha filosofia de negócio, entende? A empresa é um meio só, é um veículo. Porque pra tu atingir aquilo. Exato. Que tu tá eu posso vender a empresa amanhã e daqui a pouco eu vou olhar e falar, cara, mas o que é o próximo passo, né? Então, como que eu faço
para continuar atingindo alguns objetivos, ser relevante, ser produtivo, né? Contribuir. Tem muita gente que vende empresa e vai fazer filantropia porque quer ser produtivo, quer criar impacto. Isso motiva a pessoa. Ah, mas vender uma empresa podia ficar na praia. Cara, mas eu tava escutando um podcast essa semana de um empresário muito grande, que já é bilionário, e ele tinha colocado uma meta que aos 50 anos ele ia parar. E ele ia viver da filantropia, ele ia se dedicar a isso. Só que quando chegou nos 50, ele falou, cara, eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Ele botou uma nova meta nos 60. Talvez quando ele chegar nos 60, ele põe uma meta dos 70. Porque o que ele faz, ele fala, eu sou tão feliz sendo produtivo que eu não me vejo já parando e deixando de ser produtivo nessa idade, porque eu ainda tenho muito. E a gente vê muitos casos de pessoas que aos 50 fizeram coisas novas. Eu gosto muito da Ana Paula Padrão, que era apresentadora do Master e agora tá fazendo, né, do Masterchef, tá fazendo outras coisas. E ela mudou, ela fez essa virada de chave ali de apresentadora de jornal para programa com 50 também, perto dos 50. Ela fala, gente, com 50 anos eu fiz uma transição de carreira. Ninguém é muito velho para seguir nisso e nem muito novo que não possa seguir, mas tem a ver com esse propósito. Qual é o meu próximo passo? Essa coisa da motivação. Adorei esse ponto da motivação. Qual que é o meu próximo passo? Indiferente, é uma natureza nossa. Eu vou me guiar para aquele próximo passo. Quando eu tive contato também com o que é a palavra motivação, né? O motivo para a ação. Cara, por que tu vai pra academia? É muito difícil ir pra academia. Mas por que tu indo pra academia? É pra ter um corpo muito bom, sei lá, esteticamente? É pra chegar no final da vida com mais mobilidade. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Isso é muito bom, eu fui pro Chile agora esquiar com um colega e a gente tava falando sobre isso, assim, né? Sobre, tipo, ele perguntou pra mim... Que a gente tava brincando, né? Falei, fodeu, agora todo ano eu preciso botar no orçamento de viagem pro Chile uma vez, porque viciou o esporte e tal. Ele falou, cara... Eu vi os vídeos, tá? Achei animal. Me convidem pra próxima. Eu era tanta gente no Chile que eu falei, tá, já pronto. Isso é atenção seletiva, isso aí. Tu quer comprar um carro, só aparece esse cara na tua frente. É assim, ó, vamos fazer uma viagem coletiva ano que vem, Blumenau, Chile. Minha dermatologista, uma amiga de Floripa, humana. Coletiva. Mas a gente tava falando assim, cara, ele perguntou pra mim, até quando tu se vê fazendo isso? Eu falei, cara, eu quero fazer isso até os meus 80, porque eu até mostrei pra ele um vídeo de um senhorzinho fazendo heli ski. O cara sai do helicóptero e desce a montanha 80 e poucos anos. Caraca. Eu falei, cara, é sobre isso, entendeu? Então, mas por que eu tô falando isso? Que tu falou da academia. Eu não treino pro hoje. Tu tá construindo humano. Cara, exato, entendeu? Uma pessoa mais velha funcional, cara. Subir escada, pegar coisa, carregar criança. E no banheiro sozinho. Carregar teus netos no eu vi um colo. vídeo que era assim, você vai conseguir no banheiro sozinho aos 80 anos com o exercício que você tá fazendo agora aos 30. Exato, é óbvio. E aí, assim, o Joel J, né, ele fala, saúde, família, trabalho na inverta ordem. E aí, pra quem é workaholic, e... Não sei se eu me considero workaholic, mas eu gosto muito do game, né? Do trabalho. Eu acho que um pouco. E aí, pra quem vê uma pessoa que trabalha bastante, digamos assim, ela fala, saúde, família, trabalho, tá de sacanagem, tu só trabalha. Não, cara, não é uma verdade. Porque, por exemplo, eu posso me dar o luxo hoje de eventualmente não treinar todos os dias, porque eu já tô treinando há 7, 8 anos. Então, se eu ficar um dia, hoje eu tô mais cansado, vou dormir um pouco mais, não é porque eu não tô dando atenção pra minha saúde. Eu treino há 7, 8 anos. A maioria dos dias da semana eu treino. Eu tenho meu tempo que é meu telefone, eu não mexo porque eu tô com a minha família, vou andar de bicicleta com a minha filha, vou fazer qualquer coisa. Porque no fim do dia, o trabalho só faz sentido, no meu ponto de vista, se minha família estiver bem, se minha saúde estiver bem. Eu não cuido da minha família se não tiver saúde. Então tem gente que vai lá, trabalha pra cacete, se estoura, não sei o quê. Cara, eu tenho um grande amigo meu, amigo de infância, que perdeu o padrinho dele com um cara muito jovem. O cara tinha uns 45, 50 anos, uma coisa do tipo. Teve um infarto. Tava caminhando um dia na rua e, histórico de obesidade, enfim, né? E o cara trabalhava muito, representante comercial de indústria farmacêutica, enfim. E aí, cara, se questiona, sabe? Fez sentido? Exato. E assim, e foi, mas assim, tem algumas coisas que estão aí, que são aprendizados que estão muito perto da gente, sabe? Então, presta atenção em algumas coisas. A gente é jovem, a gente tem essa capacidade ainda de treinar, se recuperar, dormir um pouquinho menos um dia ou outro. Aí, sobre a questão familiar também, pra quem tu tá construindo isso? Motivos para ação. Se eu tô construindo uma empresa para dar uma condição melhor pra minha família... Aproveita, né? Exato, aproveita. Então, beleza, tem sacrifício? Tem, não existe equilíbrio pleno. Existem alguns desequilíbrios, alguns acordos que são feitos. Mas o lance é, cara, saúde, família e trabalho não inverta a ordem. E aí, pra quem vê o palco, né, do cara trabalhando, muitas vezes tu não tá vendo o bastidor.
né? Abdicando de comer açúcar, de comer um pouquinho melhor, não comer tanta porcaria, treinar com uma frequência, dedicar o tempo certo para a família, porque tudo isso te coloca em alta performance no trabalho. Eu tava... Entende? Nesse mesmo podcast tinha... Desculpa, acho que era o mesmo podcast. Tinha o Nigro. E alguém perguntou para ele assim, como é que faz, né, para ficar milionário? O que acontece? O tanto que a pessoa trabalha. E ele fala que em determinados momentos vai ter um desequilíbrio. Alguma coisa não vai estar 100%, porque é muito difícil o equilíbrio perfeito de 30, 30, 30, não que não existe. vai acontecer. Principalmente nos primeiros anos. Eu imagino que no início da Marvi vocês ainda se dedicavam mais e talvez tu trabalhava mais e dormia menos, mas também não tinha, período, né? Não tinha... São fases, são sprints. Não tinha filha, tinha algum tempo ali que tu podia dedicar. E ele fala que no início ele era zero saúde e hoje ele tem que correr atrás do prejuízo porque lá atrás ele não deu essa devida importância ou tinha outras prioridades acontecendo. Mas que esse desequilíbrio ele não pode ser eterno. Em algum momento tu vai ter que pagar essa conta. Ela vai chegar. Essa conta vai chegar, tu vai ter que pagar e seguir pagando ali aquele dividendo daquela conta, até que tu equilibrou de novo. Cara, sem se estender muito e também sem entrar muito nesse lance da questão individual, tem muita gente que perdeu a hora de ter filho. Perdeu. Carreira, trabalho, hardcore, não sei o quê. E eu não tô falando das pessoas que não querem ter filhos. Isso é uma escolha, né? Eu respeito 100% isso, óbvio. Mas eu tô falando que teve gente que perdeu a mão e não consegue mais engravidar. A mulher perdeu... Porque naquele momento Entendeu? em que ela tava muito... Que ela tava propensa a isso, ela também tava muito... Ela tava muito produtiva também no trabalho. Tem conta que chega e que é difícil de reverter. Então tem que tomar muito cuidado, entende? Realmente, por isso que esse lance... Quer ver uma das coisas que mais fez com que eu tivesse performance empresarial? Autoconhecimento, terapia, velho. As pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem o que querem. Ter um bom relacionamento, fazer terapia, cara, o que eu espero da minha empresa, do meu negócio. Sim. Porque daí tu vai ter a clareza do que te motiva. Sim. O que me motiva? Cara, isso aqui me motiva? O que eu preciso fazer para isso acontecer? Não vira um sacrifício, né? Cara, eu tenho clareza disso, é pela minha família. Dane-se, eu vou acordar 2 horas mais cedo. Um objetivo, né? Tô indo lá, não tô indo pra fazer graça pros outros, postar uma foto bonitinha que eu tô trabalhando no escritório. Cara, é pagar pra minha filha estudar numa escola boa, é poder viajar com a família uma vez no ano, tranquilo com os amigos, e fazer isso enquanto a gente tem saúde, energia. Então... É muito doido. A gente tá falando, obviamente, né? O papo aqui é sobre venda, sobre negócio. Mas, de novo... Mas isso afeta, né? Porque é performance, é produtividade. Somos pessoas, né? Então, a gente falou de substituir. Cara, não vai substituir nunca, né? Porque no fim do dia, a gente tá interagindo com pessoas. As vendas são para pessoas. Tu não vende para uma IA. Tu vende para pessoas. Que do outro lado tem uma pessoa que também tem as suas motivações. Que tu também vai ter que entender o que ela tá tentando resolver. E aí tu traduz isso pro teu produto, pro teu marketing, pra tua equipe, pro teu processo. Então, essa questão de entender um pouco mais com mais clareza sobre como funciona o ser humano propriamente, a psicologia também é super importante. Não é vender por vender. É conectar isso, entende? De comportamento. Quando eu entendo o outro comportamento, fica mais fácil de vender também. E eu só ia pegar esse gancho do filho. Eu fiz uma mentoria faz uns mais de 5 anos, uns 6 anos. E aí a gente fez um mapa de carreira. E eu tinha 30 anos, na época é verdade, vai fazer uns 5. E eu queria chegar a diretora de vendas com 40. Então, eu construí exatamente o mapa onde eu ia chegar, que eu tinha que estudar. E eu lembro que eu cheguei em casa com meu marido e eu falei assim... a gente queria ter um segundo filho. Eu falei, eu tenho que engravidar até os 30. Porque eu não vou chegar a diretora de vendas com neném de colo. Dele, como assim? Eu falei, não, eu não vou ter com 38 e com 2... A criança ter 2 anos e eu vou virar diretora de vendas que vai me exigir muito mais do que tá me exigindo com 30. É o cargo que eu tenho hoje. Dele, faz sentido. Realmente, eu engravidei com 30. Miguel nasceu. Miguel tem 4 anos hoje. E aí, pensando nessa lógica, às vezes a gente tá pensando, meu Deus, agora eu estou no melhor momento. Eu nem sei que pode ser que com 50 anos eu assuma o papel mais importante. O Papa, com 89 anos, assumiu produtivamente e ativamente o papel mais importante da carreira dele até agora, com 89. É isso. A gente tá assim caminhando pro final, meu Deus, passa muito rápido. Passa voando. Mano, deixa aí um conselho pra quem quer mudar ou melhorar a área de vendas ainda essa semana. E já aproveita para deixar também as suas redes, onde a galera pode te encontrar ou onde podem encontrar também mais sobre a Marvi. Bom, legal. Então, um dos conselhos é converse com as meninas aqui, né? Elas sabem muito bem o que estão fazendo e têm nos ajudado nessa trajetória há algum tempo já e tem sido muito importante. Então, obrigado por isso. E segundo, comece pelos fundamentos.
por mais óbvio que pareça, não é o hack, não é o atalho que muda o ponteiro. O que muda o ponteiro é você saber muito bem onde você está pisando. Né? Entender os fundamentos da geração de demanda, do marketing, os fundamentos do processo comercial, as etapas do processo, as métricas de funil, então os dados, né? Enfim, tudo isso é o insumo para você ter uma máquina eficiente, para você saber apertar os parafusos do seu negócio. E a inteligência artificial, ela vem para potencializar tudo isso desde que você tenha essa casa arrumada. Né? Então, comece pelos fundamentos e, por favor, trate de colocar um CRM decente na sua empresa. Por favor. Por favor, né? Porque o CRM é o coração do negócio e quem entender esse jogo vai sair na frente, porque, felizmente ou infelizmente, o Brasil ainda é muito subdesenvolvido, né? Educacionalmente falando, empresarialmente falando. Então, as empresas e os empresários que enxergarem isso dessa forma e se tiverem à disposição de fazer o que precisa ser feito, vão sair na frente, né? Vão ter mais competitividade. Então, procurem pessoas para ajudar vocês, né? Com esses temas, porque existe muita coisa sim disponível na internet, dá para fazer muita coisa, mas muitas vezes procurar um auxílio, tu vai encontrar alguns caminhos. Procura quem já fez, pede, conversa, né? Faz alguns benchmarks, procure mentores, procure pessoas para te ajudar, porque isso sem dúvida vai acelerar muito o processo da construção dessa máquina eficiente aí de receita para o negócio. Boa. E onde é que o pessoal pode te encontrar? Boa. A galera me encontra aí no @Insta_do_Mano, é o canal aí que eu sou mais ativo. E a gente também tá lá no marvi.oficial, @marvi.oficial, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente faz por lá. Ver um pouquinho mais o bastidor. O pessoal do social media também faz um trabalho muito bem. Cara, manda muito bem, sério. Eu acompanho, tá? Eu acho incrível. A gente tá tentando caprichar aí para criar conexão com a galera. Isso tem a ver com receita. Boa. Então, muito obrigada a você que ficou com a gente até o final. Para você conferir um pouco mais também sobre o que a gente conversou aqui, mais sobre a Marvi, eu vou deixar os links aqui na descrição. E até o próximo episódio.